dando sequência ao treinamento sobre as análises de caracterização disponíveis no Laboratório de Biomateriais e Cerâmicas Avançadas. A análise em questão é a calorimetria exploratória diferencial, conhecida por sua sigla em inglês amplamente difundida, DSC. Calorimetria exploratória diferencial basicamente é uma técnica usada para estudar o que acontece com amostras após aquecimento. Basicamente são estudadas transições térmicas de um polímero de uma outra amostra qualquer, se referem às mudanças que ocorrem durante o aquecimento. Mede o calor da amostra em relação a uma referência. Tanto a amostra quanto essa referência são mantidas quase na mesma temperatura durante todo o experimento no DSC. Quanto ao princípio da técnica de DSC, basicamente o princípio dessa técnica está relacionado com a energia necessária para estabelecer uma diferença nula, ou seja, de zero, de temperatura entre a amostra e o material de referência durante um processo de aquecimento ou de resfriamento. Então, tanto a amostra quanto o material de referência são aquecidos de modo que a temperatura de ambos seja igual. Durante o aquecimento, podem ocorrer dois tipos de reações, endotérmica ou exotérmica. No caso de uma reação endotérmica, ocorre se a amostra absorver uma certa quantidade de calor durante a transição de fase. Aí ela é dita reação endotérmica. Nesse tipo de reação é necessário mais energia para manter a diferença de temperatura nula entre a amostra e a referência. Então, exemplos de alguns processos que ocorrem uma reação exotérmica, temos a fusão, a ebulição, sublimação, vaporização. Quanto à reação exotérmica, basicamente esse tipo de reação ocorre quando a amostra libera uma certa quantidade de calor durante a transição de fase. Em uma reação exotérmica, é necessária menos energia para manter a diferença de temperatura nula entre a amostra e a referência. Lembrando que na reação endotérmica é necessário mais energia. Alguns exemplos onde ocorrem reações exotérmicas se referem ao processo de cristalização, degradação, polimerização, etc. Aqui nesse slide é apresentada uma representação genérica de uma análise DSC. Basicamente são dois porta-amostras, no qual um é inserido a amostra, nesse caso é um polímero. Os dois porta-amostras localizam-se sobre os aquecedores, os quais mantêm a taxa de aquecimento controlada através de um computador. Basicamente, então, existem dois porta-amostras. Na bandeja da amostra, o polímero é adicionado, como aqui nesse caso, enquanto a outra bandeja, que é a referência, ela é deixada vazia. Cada porta-amostra fica em cima de aquecedores controlados por um computador. E basicamente esse computador liga os aquecedores e deixa-os aquecer as duas panelas em taxa específica, dos dois porta-amostras. O computador garante que a taxa de aquecimento permaneça exatamente a mesma durante o experimento, permitindo com que a diferença de temperatura entre a amostra e a referência seja nula. Quanto à curva de DSC, que é referente ao resultado, basicamente é uma curva de fluxo de calor versus temperatura ou tempo. Basicamente existem duas convenções diferentes. Para reações exotérmicas, elas podem ser representadas com um pico positivo ou negativo. Isso depende do tipo de tecnologia usada no experimento ou do equipamento. Basicamente, essa curva pode ser usada para calcular as entalpias de transições, o que é feito através da integração do pico correspondente a uma determinada transição. A entalpia de transição pode ser expressa usando a equação ΔH igual a Ka, onde o ΔH é a entalpia de transição, K a constante calorimétrica e A é a área abaixo do pico. Basicamente, a área abaixo do pico é diretamente proporcional ao calor absorvido ou evoluído pela reação. Quanto aos fatores que afetam a curva de DSC,
Basicamente, esses fatores podem ser divididos em dois grupos, em fatores instrumentais e características da amostra. Quanto aos fatores instrumentais, eles podem estar relacionados à taxa de aquecimento do forno, à atmosfera do forno, à geometria do suporte de amostras ou à localização dos sensores do equipamento, à sensibilidade do sistema, composição dos recipientes para amostras, composição dos cadinhos porta-amostras. Quanto às características da amostra, podem estar relacionados com a quantidade da amostra, natureza da amostra, a embalagem na qual está inserida, solubilidade dos gases evoluídos da amostra, tamanho das partículas, calor da reação e também com a condutividade térmica do material analisado. Quanto aos tipos de instrumentos para a realização da análise DSC, basicamente existem o DSC de fluxo de calor e o DSC de compensação de potência. O DSC de fluxo de calor apresenta as seguintes características. A amostra e a referência estão conectados por um percurso de fluxo de calor de baixa resistência. Os sensores de temperatura geralmente são termopares. O forno é um bloco para ambas as células de amostra e de referência. O controle de temperatura é realizado através da medida da diferença de temperatura entre a amostra e a referência, ΔT. Quanto ao DSC de compensação de potência, a porta-amostra geralmente é de alumínio, platina ou aço inox. Sensores de temperatura funcionam através de resistências de platina. Sensores e aquecedores são separados para amostra e referência, são individuais, e o forno geralmente consiste em blocos separados para a célula da amostra e de referência. E o controle da temperatura é realizado através da potência térmica diferencial, a qual é fornecida aos aquecedores para manter a temperatura da amostra de referência no valor programado. Quanto à forma da amostra para análise DSC, é recomendado mantê-la o mais fina possível. O seu formato deve ser semelhante ao de cobrir o máximo possível o fundo da panela do porta-amostra. Para torná-la mais fina, recomendado realizar o seu corte sem que a mesma seja esmagada. Se a amostra estiver em forma de pellet, necessário cortar a seção transversal. Se for pó, espalhe uniformemente sobre o fundo da panela. E aqui alguns exemplos de amostras para DSC, porta-amostras com a amostra. Quanto ao preparo da amostra, recomendado pesar com precisão amostras contendo de 3 a 20 mg de massa. As bandejas de amostras geralmente são pequenas, com capacidade de até 0,1 ml, de metais inertes ou tratados, tais como alumínio, platina, níquel. Podem ser utilizadas várias configurações de panela, por exemplo, panelas abertas, perfuradas ou hermeticamente seladas. Importante destacar que o mesmo material e configuração deve ser usado para a amostra e a referência. O material deve cobrir completamente o fundo da panela, a amostra, para garantir um bom contato térmico, e é recomendado evitar encher demais a panela para minimizar o atraso térmico da maior parte do material para o sensor do equipamento. O que o DSC pode medir? Ele permite medir e avaliar transição vítrea, basicamente é uma transição reversível de materiais amorfos ou semicristalinos, pontos de fusão e ebulição, tempo em temperatura de cristalização, percentual de cristalinidade da amostra, calor de fusão e reações, capacidade térmica específica, estabilidade oxidativa ou térmica, cinética da reação e pureza. Aqui nesse slide é apresentado um resultado de uma curva de DSC, onde é possível identificar a transição vítrea, a cristalização e o processo de fusão. Então, a TG, que é a temperatura de transição vítrea, é a temperatura abaixo da qual a cadeia principal do polímero não possui mobilidade. As propriedades físicas, principalmente mecânicas, são totalmente diferentes quando o material se encontra acima ou abaixo dessa temperatura.
Aí a importância de se conhecer essa informação para se prever o comportamento mecânico em determinada temperatura e aplicação do material em questão. A cristalização, ela permite identificar o percentual de cristalinidade da amostra, salientando que as propriedades físicas como dureza, resistência mecânica, densidade, variam consideravelmente com o percentual de cristalinidade, o qual relaciona a quantidade de material cristalino e material amorfo de uma amostra. Tanto no processamento quanto na aplicação dos materiais poliméricos, principalmente, é muito importante saber a temperatura e o percentual de cristalinidade para poder estabelecer os parâmetros do processo. A fusão, temperatura de fusão, é um evento térmico que só ocorre em materiais com um mínimo de cristalinidade. Em materiais totalmente amorfos, este evento não ocorre. A temperatura de fusão de materiais semicristalinos é um parâmetro muito importante tanto na aplicação quanto no processamento do material. Também é importante para a determinação dos parâmetros do processo e prever as condições de temperatura na qual este material pode ser aplicado. Então aqui nós temos um exemplo com a identificação de algumas informações extremamente relevantes para os mais diversos processos e aplicações de materiais. Aqui nesse slide são apresentadas algumas informações para garantia da execução da técnica de DSC, uma execução adequada. Então é recomendado realizar a calibração adequada do instrumento, utilização de gás de purga, de gás inerte, de nitrogênio ou hélio para remoção de gases corrosivos oriundos do processo de análise, recomendada a utilização de amostra com pequenas dimensões, garantia de bom contato térmico entre a amostra e o dispositivo sensor do equipamento, garantia de encapsulamento adequado da amostra, a temperatura inicial bem abaixo da temperatura de transição esperada, baixas velocidades de digitalização e evitar a decomposição no DSC a fim de garantir que a análise seja bem sucedida. Quanto às vantagens e desvantagens da análise de DSC. As vantagens. Os instrumentos podem ser utilizados em temperaturas muito altas, bastante elevadas em alguns casos. Instrumentos são altamente sensíveis, o que garante alta sensibilidade. Geralmente é possível contar com uma flexibilidade no volume e forma da amostra. Temperaturas características de transição ou reação podem ser determinadas. É possível ter alta resolução, uma alta sensibilidade e garantia de estabilidade do material. Quanto às desvantagens, o DSC geralmente é inadequado para misturas bifásicas. Há dificuldades na preparação das células de teste para evitar a evaporação de solventes voláteis. DSC geralmente é usado apenas para a triagem térmica de intermediários e produtos isolados, não detecta a geração de gás. E a incerteza de aquecimento, de fusão e temperatura de transição às vezes podem apresentar certa significância. E assim se encerra mais esse vídeo de treinamento das análises de caracterização presentes no Laboratório de Biomateriais e Cerâmicas Avançadas.